E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que a galera vai estar assistindo depois essa gravação. Mas a gente dá início à gravação do 10º episódio do Macumba Cast. Hoje a gente está aí no bate-papo com a nossa amiga Márcia. Né? Márcia Leonor, deixa eu dar logo aqui a biografia da gata, né? A Márcia Leonor, que é formada em licenciatura, né, em Ciências Biológicas, lá pela UFPA, campus de Bragança. Olha, dá logo o campus onde ela foi formada. Né? Ela é filha da Ialê de Oxum, lá do terreiro de Umbanda, casa de Pai Tupinambá. Né? Ela já foi Cambone, já foi Ogã, agora é rodante, né? Médio rodante, está no desenvolvimento mediúnico aí para trabalhar com os guias, né? E aí hoje a gente traz esse bate-papo para a gente conhecer um pouco da tua história, né? Conhecer e saber como foi que tu encontrou essa religiosidade. O quanto essa religiosidade transformou tua vida, de que forma, né, as dificuldades, né? Seja bem-vinda mais uma vez, né? A segunda vez que você está presente aqui no Macumba Cast. Primeira vez a gente conversou sobre Preto Velho, né? E agora a gente está trazendo essas questões. Claro, a gente trabalha as temáticas, né? Vem trabalhando algumas temáticas e sempre uma vez por mês a gente vai estar trazendo convidada para estar contando aí a sua história. Porque tem muitas pessoas que acabam se identificando, né? Acabam conhecendo um pouco mais a nossa religiosidade através das histórias que são contadas, né? E aí cada pessoa tem uma história, tem uma forma de encontrar e são formas totalmente diferentes, às vezes são iguais, mas cada um tem a sua história, né? E hoje a gente quer saber a tua. Né? Fala aí um pouquinho de ti, te apresenta pra galera, né? Fala um pouco do teu desenvolvimento na casa de Tupinambá e aí tu conta a tua história, como foi que tu encontrou essa religião. Ai, meu Deus. Vamos começar, né? Eu tô um pouquinho nervosa, mas tudo bem. Bom, eu sou Márcia, né? E lá no terreiro eu sou bem conhecida por quebrar tudo e desastrada. É a minha marca, já quero dizer logo isso. E, bem... tem um tempo que eu já estou na Umbanda, né? Assim, já vou fazer quase 10 anos, que é o tempo da casa de Tupinambá. 10 anos, mano, então, não é pouca coisa, não. Quase 10 anos de Umbanda. Mas antes disso, né? Eu conheci a Umbanda através da Ialê, né? Naquela época ela ainda não era Ialê, ainda não tinha esse nome, né? Ela também estava conhecendo a Umbanda. E como ela saiu em busca de conhecer sobre isso, né? Ela acabou nos levando, assim. Eu digo, ela foi a pioneira na nossa família, assim. Para mim, para minha outra tia. Então, a minha história com a Umbanda começa com a minha tia, que agora é Ialê, e agora minha mãe de santo, é isso. Eu não lembro a idade que eu comecei na Umbanda, assim, né? Comecei a entrar nesse caminho, conhecer esse mundo, mas eu era criança ainda. Então, a minha história com essas coisas relacionadas a espírito, a incorporação, esse auxílio espiritual, ele inicia na minha infância. E na minha infância, quem me levou a primeira vez para um terreiro foi a Ialê. E a gente foi para um lugar chamado Terreiro Zé Raimundo. E lá era bem assim, bem longe. Bem distante. Bem né? distante. Tipo, em Tracuateua, num município, eu nunca fui em nenhum, né? Nunca soube assim, de nenhum, nunca pisei em nenhum aqui. Então, ela me levou nesse lugar que ela conheceu primeiro, que era o Terreiro Seu Zé Raimundo. E tinham muitas pessoas lá e pessoas de vários lugares. Inclusive, pessoas que nem eram de lá. Tipo, era o encontrão ali das regiões, dos municípios, né? Isso mesmo. Tipo, tinha gente de Belém, tinha gente de Castanhal. E o interessante é que tinha gente que trabalhava e morava em outros lugares, mas sempre tirava um tempo para ir naquela determinada data, né? Uhum. E quando ela começou a frequentar mais vezes, né, mais assiduamente, ela acabou me levando também. E quando eu cheguei lá, eu gostei do lugar porque era, tipo assim, bem mata mesmo. Era uma casinha simples, era um barracão, aberto. Um sítiozão babado, né? Um sítiozão. Falei, caramba, muitas árvores mesmo. Aí meu espírito já queria subir nas árvores e tudo mais, enfim. Já queria sair a louca correndo lá no meio do mato. Adoro. E... só que, tipo assim, quando eu cheguei lá,
eu não encontrei, não fiquei assustada com nada disso, sabe, assim. Pra mim era um lugar que a minha tia ia, então eu confio na minha tia, então eu confiava no lugar onde ela tava me levando, né? Óbvio. E depois, claro que se provou que era mais confiável ainda. Não tinha nada de assustador, nada digamos assim, horrores, né? Tipo, que tem muita coisa que a gente vê aí que assusta um pouco, assusta, né? Realmente. Mas lá era bem tranquilo, assim, as pessoas, a maioria era bem mais velha, quase não tinha criança, assim, as crianças que tinham eram bem mais novas do que eu, então, tipo, eu brincava muito com as crianças e eu conversava muito com as senhoras, as mais velhas, né? Eu tinha o maior prazer de conversar com as mais velhas. E teve muitas histórias, né? Claro, a experiência dos mais velhos é sempre importante. E teve um episódio, eu acho que foi a primeira vez mesmo que eu fui lá. E a gente chegou lá, já era de tarde, assim, já ia dar umas 6 horas da tarde. E aí tinha a parte da cozinha, né? E atrás da cozinha tinha uma área bem livre, assim, tinha uma árvore grande, um banquinho embaixo e uma barraquinha pequena lá. E a gente ficou lá, ia dar 6 horas e o trabalho ia ser no outro dia. E a gente... no caso, tu tinha chegado lá um dia antes. Isso, um dia antes. E aí a gente foi pra lá e eu lembro que eu fiquei na porta da cozinha, que dava pro quintal. E como a porta era bem pequenininha, eu fiquei lá encostada assim na porta, né? Tipo assim, o que é que eu faço, né? Que era um lugar estranho, apesar de tudo, eu ainda era muito tímida naquela época. Não conhecia o pessoal, não conhecia, né? Não falava com ninguém assim direito. E aí eu fiquei lá encostadinha. Quando deu 6 horas, meu coração quase saiu pela boca. Por quê? Porque eu ouvi um barulho como se tivesse um monte de tambor batendo ao mesmo tempo, sabe? E um monte de gente pisando no chão. Aí eu olhei. O único caminho que tinha era um caminho que dava acesso a um rio e o rio era distante. Aí mas o que está acontecendo? Que barulho é esse? De repente eu comecei a ouvir vozes e brados, assim, como se fossem os caboclos chegando, sabe? No terreiro, quando os caboclos baixam, que eles dão aquele brado assim. E a pisada forte. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Eu olhei pra cara da titia assim. Aí eu tô com medo, que é isso? Aí ela, te acalma, menina. Aí eu falei, tá bom, então, vou me acalmar. Tá bom, tá calma. Eu não lembro, assim, minha avó fala que quando eu era criança eu escutava, mas eu não lembro disso. Mas foi um susto pra mim, porque foi a primeira vez que eu escutei com nitidez, assim, né? E aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Deu uma invasão. Mas nesse caso, tudo que tu tava ouvindo não era algo, tipo, material, era já algo espiritual e tal. Não era material. Tudo. Foi por isso que eu me assustei, porque o barulho vinha e eu não via ninguém chegando. Cadê a galera do barulho? Não tinha. Desculpa, o que é isso? Que isso, calma. Né? Assustada. Aí depois a titia sentou e me explicou o que estava acontecendo, mas também não fiz alarde para ninguém mais, só para a titia, né? Eu falei, tia, que já é isso que está acontecendo. Ela explicou tudinho e ela usou palavras bem fáceis, que, cara, eu era criança, né? Não tinha como usar coisas muito complicadas comigo. Então, eu entendi. Depois passou o susto, aí no outro dia teve o trabalho, tudo muito, muito normal, assim, muito tranquilo, na verdade. Tinha um banco grande nesse barracão, né, onde era o terreiro. Tinha um banco grande, assim, todo mundo sentava lá, todo mundo que ia se consultar. E eram pessoas de várias localidades, de lá também e de outros lugares, assim como a gente. E a gente sentava lá bonitinho nos banquinhos, aí começava os rituais, né? Aí tinha a leitura do evangelho, tinha a dirigente. Lá ainda não... Que aí a lei já havia contado, né? No bate-papo anterior, que a gente teve aqui a presença dela. Ela já havia contado um pouco de como era lá, né? E aí, tipo, lá não tinha o toque do tambor, né? Não tinha o atabaque. E aí, tipo, era uma mistura era meio do espiritismo e umbanda. É que tinha as partes, né? Tinha o momento dali da leitura do evangelho, a mesa branca, né? Igual no kardecista, no espiritismo, com a rosa e tudo mais, a reflexão. E depois desse momento, tinha um momento com os caboclos, às vezes vinha um médico, essas coisas assim. Então, era um pouquinho misturado, mas, tipo, não causava confusão, porque cada um tinha um momento. Tinha seu momento. Isso. Tinha ali seu processo ritualístico, tudo certinho. Né? Não era algo bagunçado. E tinha também a parte que eu gostava bastante, que me despertou muito a minha curiosidade, foi o momento do encaminhamento dos irmãos. Porque, tipo assim, eu nunca tinha visto. E quando chegou aquele momento ali das médias, né, sentarem ali, a maioria eram mulheres mesmo, sentarem ali na cadeira e a dirigente falar, agora a gente vai encaminhar os irmãos. Aí eu, mas encaminhar que irmão, né?
E aí, na minha cabeça, eu ficava, mas ele vai caminhar o quê? Só que eu ficava que mandar ele pra né? onde? Como assim? Sim, né? Ainda tinha tudo isso. É? E aí ela sentava lá, as médicas sentavam lá, aí ela vinha, dava o comando, né? E aí as entidades não, os irmãos que precisavam ser encaminhados, eles baixavam ali nas médias e ela começava a conversar como se estivesse conversando com uma pessoa viva, né? Normal, assim. Sim. E aí, na minha cabeça, eu falei, mas a pessoa já não morreu? Já acho que ela ainda está conversando ainda, né? Eu pensei que a pessoa morre e ela já ia para outro lugar direto. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Olha a minha concepção, né? E que isso é uma crença ali que foi instituída pelo catolicismo, né? Questão de céu e inferno. Eu já fui um bom tempo católica, então, tipo assim... Bom tempo mesmo. Fui daquela que fez primeira comunhão, fiz mano, bate no estudinho. Aula de perseverança, até crisma. Inclusive, tem até uma madrinha de crisma. Desculpa, madrinha de crisma. Olha, madrinha de crisma. Faz muito tempo que eu não lhe vejo, mas enfim... É isso. Diz que agora eu sou umbanda. Eu sou em outra jornada, a senhora continua. Meus padrinhos é o caboclo tal, cabocla tal. Isso mesmo. Mas, assim, foi muito interessante conhecer tudo isso, né? E em nenhum momento eu fiquei, tipo assim, assustada, assombrada, né? Eu fiquei assustada de curiosidade, porque era a primeira vez que eu estava tendo um contato, querer entender. E aí eu já tinha um pouquinho de gosto pela leitura. E aí eu comecei a devorar os livros do Espiritismo, né? Eu li muitos, inclusive li muitos das Ibia Gasparetto, os romances, né? Eu li bastante. Aí tinha uma senhora lá que ela lia também e eu me identifiquei com ela. Que ela lia e eu gostava de ler. E depois a gente terminava de ler, a gente ia discutir sobre o livro. Ficava trocando de livro, né? Era interessante isso. Foi com elas que eu aprendi ainda mais o gosto da leitura. Olha, assim... É legal ler os livros, assim, kardecistas, né? Mas quando a gente vai ler uma literatura... mano, eu não consigo, olha. Não consigo. Porque me dá logo sono. Não, eu sou obcecada. Tá aí a ler pra... Você já gosta ali do Cavaleiro da Meia-Noite? Eu já li. Do Guardião da Meia-Noite, né? Do Cavaleiro da Estrela Gria. Aí vai. Agora aqueles livros assim bem... Ai, não consigo. Não, mas as histórias são interessantes, né? Por conta da experiência. E, claro que é um romance, né? Eu não sei se tudo ali e é bom que a gente consegue entender um pouco o processo, né? Através das histórias e tal. Tem muitos livros que eles falam mesmo sobre esse processo do desencarne. O Nosso Lar é um livro importante. A gente deveria bem legal ler. Também. E é bem legal a história também, assim. Bem legal. É triste, mas é interessante. Tipo, no sentido da gente conseguir aprender alguma coisa, Mas né? a gente consegue assimilar muita informação boa lendo os livros, né? Mas, como tu disse, nada como ler uma literatura umbandista, né? Digamos assim, umbanda. Que tem mais ação. Eu já li o Cavaleiro da Estrela da Guia, falta ler o 2. Isso eu já li até o 3, mano. É muito interessante, eu gostei que só. E é babado. Inclusive, né, meu vovô tá por lá, naquela história. Meu vovô não é o vovô que me acompanha, tá? Não é teu de cabeça. É só porque eu tenho muito carinho por ele. Apesar de ter um pouquinho de medo também. Porque ele é muito direto, não é medo medo da entidade, é porque ele é muito direto no que ele fala, né? E aí, ele fala o que é necessário a gente ouvir, não o que a gente quer ouvir, né? E de uma forma seca, assim, é isso e é isso, pronto. E não fica acariciando nossos ouvidos, não. Ele fala o que a gente precisa ouvir, o que é necessário a gente ouvir. Exatamente. Por isso mas é bem isso, né? A gente precisa sempre disso. Às vezes a gente quer esconder as coisas, né? A gente quer enganar a gente mesmo, mas aí o guia vem e diz, não, meu filho, você está errado. Ele bota um espelhão Não é assim, não. Presta atenção no teu caminho, senão tu vai cair. Exatamente. Mas e aí, tu tava lá no Cumaru, né? Isso, E aí vendo ali todo o processo, tendo aquele contato com tudo aquilo, né? E aí, tipo, já despertou pra ti a curiosidade, tu foi buscar a leitura, foi buscar entender. E aí, como foi tua caminhada aí no seguir dessa trajetória? Como a Yale frequentava um tempo lá, né? Eu também continuei indo com ela. Sempre que ela tinha oportunidade, ela me levava, né? Mas tinha outras pessoas que ela levava também. Aí, como não dava todo mundo no mesmo transporte, e a gente fazia uma seleção, rodízio, vamos dizer assim. Mas, tipo assim, tu gostava de ir ou tu ia assim porque, bora? A primeira vez é porque ela me convidou, mas a partir do momento que eu pisei lá, que eu fui entendendo, fui compreendendo, eu passei a gostar de ir. Então, foi uma escolha minha mesmo, sabe? Então, não teve uma resistência. Assim, teve resistência dos outros familiares, que começaram a criticar. Mas eu nunca liguei muito para isso, não, porque, enfim,
né? Sempre há. Sempre né? tem. Sempre aquele tem quem parente diga... que... pode ser a melhor pessoa do mundo, mas não. Diz que é aquele parente que a gente tem que colocar em prática, né? O amar a todos que a Umbanda ensina. Sempre tem. Sempre tem, é isso mesmo. Mas enfim. Mas assim, eu continuei indo porque eu gostava mesmo. Aquilo me chamou a atenção, me despertou de uma certa forma, né? E eu comecei a me encontrar ali. Tipo, não é comparando assim, mas toda vez que eu ia para a igreja, eu não sentia a mesma coisa, sabe? É como se não fosse, na igreja não fosse meu caminho, né? Tipo, eu sei como que tem gente que... lá não fosse teu meu local. destino, meu local. Eu sei que tem gente que gosta, mas tudo bem, né? Cada um escolhe o que quer pra si. Existe o respeito, a gente respeita, claro, né? Claro. É a mesma questão, por exemplo, tem pessoas que vai chegar dentro do terreiro e não vai se sentir bem, por mais que o terreiro seja um ambiente ali de luz, né, que a gente trabalhe com amor, caridade, por mais que a pessoa ela chegue num terreiro certo, né, que siga ali os princípios, a pessoa ela, tipo, quando não é o caminho dela, não é. Não adianta forçar, né? Não adianta forçar. Tipo assim, eu também fui da religião, fui católico, né, iniciei ali minha caminhada religiosa no catolicismo, mas eu também me sentia deslocado lá, sabe? Tipo assim, eu venho aqui, mas, mano, não é aqui meu lugar. Sabe? E eu nem conhecia a Umbanda antes. Sim. Né? Fui conhecer bem depois, assim. E eu já sentia assim que, cara, não é meu lugar aqui. Foi a mesma coisa que eu senti. Tá aí eu já ia meio que obrigada pra missa, porque eu falava, mas tem que ir pra isso. Eu falei, vó, a igreja da gente é o nosso coração, não é ir no lugar. Eu sempre dava essa desculpa, eu ia pra missa porque o papai oferecia pipoca no final da missa. Meu Deus. Chantagem. Uma pipoca. Uma pipoca. Que bola pra missa, eu quando terminar a missa, te dou pipoca. Poxa. Mas é isso, é muito da gente encontrar o nosso caminho, né? Então, eu não me encontrei no catolicismo, mas passei a me encontrar na Umbanda, né? No espiritismo ali, começando no espiritismo, né? E depois mais caminhando nessa frente. E lá no Cumaru, eles se denominavam Umbanda ou eles se denominavam espírita? Na verdade, eu diversas vezes nunca ouvi o termo Umbanda lá. Mais espírita, né? Mais espírita. Porém, eles chamavam o ambiente, né, ali de trabalho de terreiro de Zé Raimundo. Isso causa uma certa confusão ali, porque a maioria das práticas eram mais espíritas, tipo a mesa branca, a consulta com os médicos, a questão de passe, né, de passar energia de um para o outro, assim, que é o passe mesmo, mediúnico. Que tudo isso tem no espiritismo, né? Então, a única parte que era identificável com a Umbanda era a presença dos caboclos. Eu também não lembro se teve a manifestação de algum preto velho, isso eu realmente não recordo, porque a única lembrança que eu tenho mais assim, é da presença dos caboclos, tipo Cabocla Jurema, Cabocla Janaína. Que traziam um arquétipo assim, ancião, né? Tipo, eu lembro uma vez que Mãe Jurema baixou trazendo o arquétipo assim, tipo de preta velha. Sim, como se fosse tipo aquela cabocla mais antiga, sabe? Essa linha mesmo aí. E até a fala dela era um pouco mais rouca, assim, como se fosse preta velha mesmo. E quando eu passei a entender, né, esse processo, assim, pra mim começou a ficar tudo muito natural, assim, não teve muito estardalhaço, não, nem muita confusão na minha mente. Aí foi o momento que eu acho que eu me apaixonei. Aí depois disso foi só ladeira acima. Porque não tem ladeira abaixo na Umbanda, só quero dizer isso. Só ladeira acima. Só subindo. Só tem ladeira abaixo quando a gente quer, né? Quando a gente não presta atenção na nossa caminhada, no nosso ensinamento. Mas é isso. Sim, aí tu te conheceu lá, o Cumaru, né? Ele fez as suas leituras e tudo. E aí depois de lá? Depois de lá, eu não lembro direito como aconteceu, mas tipo, a casa meio que acabou vindo para cá, para o município de Tracuateu. E foi a mesma coisa. A tia vinha, o pessoal de lá já vinha para cá. E aí eu comecei a participar também, fazer a leitura do Evangelho, já fazia reflexão, sentava na mesa com os adultos, né? Assim, que eu já era um pouquinho mais velha. Lá, nesse caso, quando veio para cá, para Tracuateu, tu já estava mesmo ativa mesmo ali, né? Trabalhando, né? Fazendo leitura do Evangelho e tal. Exatamente. De vez em quando também lia o livro assim por conta própria, né? O livro dos Espíritos, por conta própria, para tentar entender também, né? Porque às vezes
Eles faziam a gente comentar, e aí eu ficava com meio vergonha de, mas eu não li isso, como é que eu vou comentar sobre algo que eu não li, né? E aí eu tinha que ler também, né? De vez em quando eu abria uma página para tentar fazer alguma reflexão, tirar alguma coisa. Porque eu já tinha isso, né? Eu já gostava muito de ler, então já era meio que uma rotina para mim ler. Todo dia eu tinha que ler alguma coisa. Então era isso, tipo, veio para cá, o grupo se organizou aqui e aí eu passei a fazer parte também de forma mais ativa. Aí eu já ajudava assim, nas pequenas tarefas, tipo, organizar a mesa, colocar água para fluidificar, servir a água ali na hora que precisava, né, do encaminhamento dos irmãos. Durante o processo. E nesse processo tudo eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Aprendendo da leitura, aprendendo como é que faz o encaminhamento, que palavras usar, como identificar que espírito pode ser identificado dessa maneira, pode ser encaminhado, ajudado dessa maneira, ou então dessa outra maneira. E isso foi meio que se tornando assim natural, né? Não tive muito medo, muito receio, só que às vezes acontecia de ter um espírito assim mais agressivo, né? E que causa aquele impacto. Opa, isso aqui eu não dou conta, né? E aí a dirigente vinha, ou então a Ialê, que auxiliava muito nessa época, né? Na parte de doutrinação. Nesse tempo aí a Ialê ainda não dirigia, né? Não, ela era média doutrinadora. Mano, quem doutrinava era ela, mano. Profissional, né? Até eu queria ser doutrinada quando ela começava Acho que olha ali, eu tô perdido, me doutrina aí. Pelo amor de Deus, me salva. É tipo isso. Mas aí, quando veio pra cá, né, pro município de Tracuateua, que organizaram, tudo bonitinho, aí já teve, assim, a presença do Preto Velho, de como a gente conhece na Umbanda, o que fuma o o cachimbo, né? O charuto é o Exu. O cachimbo, que usa o chapéu de palha, que tem aquela fala, assim, de bem velhinha, né? Da voz mais rouca mesmo, fala umas palavras que a gente quase às vezes não consegue entender. Tem que ter ali um dicionário, né? Bem antigo. E já vem o trabalho com as ervas, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque já tinha, né? Porque antes eu via os banhos que eram preparados, mas eu ainda não tinha prestado atenção, né, nos outros usos das ervas além do banho, né? E aí veio a presença do Preto Velho nesse momento e me mostrou que podia ser usada, né? Tipo, a erva para fazer um remédio ali, fazer um chá, tratar uma coisa que era levezinha, né? Podia ser curado com a leve. Defumação, que é muito importante, porque sempre tinha defumação. A coisa mais importante que tinha, assim, quando eu via, era a defumação, né? Que não podia deixar apagar, e até hoje não pode deixar apagar Tipo, a primeira defumação a gente nunca esquece. Meu Deus. É aquela galera que conhece esse meme, é aquela casa lotada de fumaça. Isso, que é arriscado o povo chamar o bombeiro para apagar o incêndio. Não é só o que tá detonando lá 1 quilo de breu, só de uma vez. Quem nunca, né? Quem nunca, é verdade. Quem nunca exagerou. Depois disso, o terreiro passou por um processo, assim, de trabalho por muito tempo, né? E depois de um tempo depois, ele encerrou. Assim, cada um foi para um canto, né? Houve algumas separações, e então ficou um tempo fechado. Depois disso, a Ialê decidiu que não era Ialê, né? Ainda não tinha essa nome, nomenclatura. Né? Essa nomenclatura. Ela decidiu continuar o evangelho. Então, a gente fazia em casa mesmo, assim, na cozinha de casa, a gente se reunia, lia. Evangelho no lar, né? Evangelho no lar. Não tinha a presença dos irmãos para encaminhar, né? Até porque era em casa, a gente não tinha muito conhecimento, e, enfim. Tinha as pessoas que tinham preconceito também. Desde aí já tinha, né? A família que achava ruim. Enfim, para não gerar confusão, é melhor a gente andar conforme a música, né? Dançar conforme a música alheia, enfim. Mas é isso. E aí a gente continuou fazendo o evangelho, né? Aí começou a vir outras pessoas que ainda não tinham tido contato, mas que eram amigos da Ialê, tipo o Luciano, né? A Leia. E como a gente começou a fazer essa reflexão em casa, e eles vinham um dia da semana pra gente fazer isso. Aí depois disso, depois passou um tempo, aí decidimos retornar a fazer lá onde era antes, né? No município, aqui mesmo, em Tracuateua, só que lá no conjunto, voltamos para lá, que o terreiro antes ficava lá no conjunto, né? Terreiro não, a casa espírita, né? Casa espírita. Era a casa espírita Laços de Maria, se não estou enganada, uma coisa assim. E aí voltou para lá.
E a gente começava a fazer lá os atendimentos, aí havia as pessoas e tudo mais, e tinha um tratamento com os médicos, tinha um tratamento com os pretos velhos, e era isso. Era só assim. E eu, como sempre, estou lá, por perto, rondando, ajudando, pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo. Já iniciou ali a vida de cambona. Já, né? Já me identifiquei. Acho que já estava no meu destino, já. Já era ali como é? Os momentos iniciais da cambonagem. Aqui lá na casa de Tupinambá. Não é isso. Olha, a Márcia, primeiro cambone na casa de Tupinambá. Não tinha parado para pensar sobre Momento isso, mas histórico, olha. Uma figura histórica. Olha. Pelo amor de Deus. Quando o terreiro tiver uns 100 e poucos anos, quem foi a primeira cambone da casa de Tupinambá? Márcia, olha. Arrasou. Valendo 10 pontos. Para seu Zé. Pois é. Aí, continuando a história, né? A primeira vez que eu pisei num terreiro de Umbanda, tal como a gente conhece hoje, né? Que tem atabaque, que tem as guias, porque a gente não usava guia nem nada dessas coisas. Que usa o uniforme branco, assim, né? Bonitinho, papapá, tudo passadinho. Foi em Belém. Né? Na verdade, nem em Belém, na Ananindeua, que quando a Ialê começou o trabalho, de volta, olha, minha história está muito atrelada a Ialê, vocês têm que entender isso, não tem como nos separar, tá? Para onde ela vai, ela me leva, então, ainda bem que ela me levou, né? Que eu conheci esse lugar maravilhoso. E quando ela iniciou o trabalho dela de conclusão de curso, né, falava sobre os tupinambás, e ela foi até esse terreiro, que era a tenda de Umbanda Luz do Oriente, e lá o dirigente era o caboclo Tupinambá, que era o caboclo-chefe, no caso, né? E a dirigente de lá era uma mulher. O nome dela era Thelma, se eu não estou enganada. E aí, foi lá o meu primeiro contato mesmo com um terreiro de Umbanda, do chão pintadinho de verde, né? Com os atabaques tudo lá bonitinho, alinhadinho, com essa história da defumação. Das imagens. Né, os elementos, lança, arco e flecha, cocá. A casa de Exu, assim, toda, né, prontinha, com um monte de imagem ali de cigana, de pombagira, de Exu. A casa dos pretos velhos ali com uma cruz imensa lá, né, assim. Cruzeiro das Almas. Um monte de vovô, assim, a imagem de um monte de vovô. Flores e tudo mais. E seu Zé Pilintra também, assim, uma imagem dele tinha imensa grandão, lá. Eu lembro. Lembra? Lembro. Imensa aquela imagem. A parte da Ibejada, né, assim, que eu não tinha muito contato, não tinha conhecido muito direito, assim, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto a manifestação da Ibejada, né? E lá teve essa manifestação. Eu não lembro a gira que eu fui, mas se eu não estou enganada, foi uma gira de caboclo. Só que o interessante disso tudo é que quando eu cheguei lá, eu não achei nada de estranho. É como se eu tivesse chegado no lugar que eu já conhecia, sabe? Ambiente ali ambiente amigável, digamos assim. Era essa a ideia que eu tinha. Tanto que, quando eu cheguei lá, assim, eu olhei tudo, eu falei, nossa, nada disso é estranho. Por que eu tenho essa sensação de que nada disso é estranho, né? Acho que era bem familiar já. Quando eu olhava assim para as imagens, quando eu olhava para o atabaque, quando eu olhava para as pessoas mesmo vestidas de branco, nada disso me assustava, né? Era muito, legal, interessante. Seu terreiro? Tá. Conheço. E os quadros também foi muito impactante, porque, tipo assim, os quadros eram lindos lá, tipo, das caboclas, né? Dos caboclos. E eram desenhos maravilhosos. E tipo, despertou ainda mais a minha curiosidade, na verdade. Se eu for parar para pensar, lá começou mesmo a despertar a minha curiosidade. Tipo, o que é isso? O que é candeia? O que é pemba? O que é demanda? Né? Aí começou na minha cabeça, eu fui criando um dicionário já. Demanda, pólvora, pemba, guia, entidade. Tudo isso já foi, né? Candeia. Já foi se instalando na minha mente, a minha curiosidade já aguçando, né? E eu me coçando pra perguntar, só que, tipo assim, meio com vergonha, né? De chegar nas pessoas. E, tipo, todo mundo tava ocupado, né? Eu ainda vou pentelhar os outros. Não, pelo amor de Deus. Então, tinha essa consciência, né? Me dava aquela freada, calma. Eu ia pentelhar... Mas eu vou saber o que é. Eu ia pentelhar e ia ler depois. O que era aquilo lá que tava passando lá? Aquele negócio que estoura lá. E aquele negócio que risca assim no chão? Acho que ela estava fazendo um monte de desenho no chão. Isso, os pontos. Pra que serve isso já?
Como é? Mas a senhora ouviu aquela música lá? Como é que chama aquela música lá? E eu pentelhava muito ela. Não sei se ela perdia a paciência. Eu espero que não, mas ela sempre me respondia, né? E iam outras pessoas também, que eram amigos dela. Inclusive, a gente, às vezes... Meu Deus do céu, olha a vergonha. Às vezes tinha a gira de Exu, que era um trabalho assim que acontecia todo final de cada mês. E o trabalho começava às 7 horas da noite. A gente chegava lá 2, 3 horas da tarde. Aguenta. O pessoal ainda estava organizando o terreiro e a gente já tinha chegado lá. Falei, meu Deus do céu, a gente não tem um O pessoal ainda não tinha nem vergonha. chegava primeiro que o pessoal. Acho que a única pessoa que estava naquele terreiro era a cambona-chefe de lá. Que foi, tipo, uma pessoa muito inspiradora para mim. Com ela que eu aprendi a ser cambona. Sou sua fã, viu? Quero deixar registrado isso. Arrasou. Porque quando eu cheguei, ela era a pessoa que andava para todos os lados, sabe? Dona Regina, isso aqui. Ah, tá faltando isso. E eu vi ela... E apesar, tipo assim, ela já era mais velha, bem mais velha, né? E ela andava com uma agilidade, parecia uma menininha. Diz que hoje em dia lá na casa de Tupinambá é Márcia. Cadê isso? Márcia, tu sabe onde tá isso? Márcia. Ixi, isso é familiar. É tipo isso. E ela que organizava tudo, né? Assim, tipo... Ela que acho que morava mais perto, ou chegava mais cedo que todo mundo lá, organizava tudo nos trabalhos de cura, né? Que eram toda quarta-feira lá. Quando a gente chegava, já tinha um monte de colchão, um monte de banquinho, um monte de garrafa de café, chapéu de preto velho, tudo organizadinho, tudo bonitinho. E ela só passando assim para conferir se tava tudo, não tava faltando nada. Era vela, e faz uma lista enorme para saber quem ia cambonar quem, né? Que é importante essa parte. E foi com ela que eu aprendi muita coisa, assim, apesar da gente nunca ter conversado, né, assim, diretamente, mas ela sempre recebia a gente muito bem. Então, isso já foi uma coisa boa, né? E quando a gente tinha oportunidade, a gente conversava com ela, assim. Às vezes eu conversava assim, mas eu era muito mais de observar do que de ir lá e comentar, né? De ter conversa ali, né? E foi, assim, observando ela que eu aprendi tudo que eu sou hoje de cambona. Tipo, a separar o material do guia, a me preparar, assim. Até é uma coisa muito interessante, que eu acho que isso é coisa de cambona-chefe, não tem como. A gente sabe a hora exata que a entidade vai baixar. Tipo, isso acontece muito quando a vovó Cambinda vem, que ela tá pra baixar, eu já sei, parece que dá um ventinho assim, e eu já pego as coisas. Quando eu pego as coisas, o cajado na mão, ela já baixou. Então é meio que, a gente meio que... É a sintonia, né? Que acaba criando ali aquela sintonia de estar trabalhando ali com aquela entidade, né? Nossa, às vezes isso ainda me espanta ainda, sabe? No bom sentido, porque a gente pensa assim que é uma coisa muito aleatória e na verdade não é. Você está ali concentrado num trabalho, então você sente, né? Você intui o que é necessário fazer, a hora que é preciso. Eu acho muito interessante isso, porque diversas vezes eu já cantei ponto junto com a vovó, tipo, na mesma hora que a vovó puxa o ponto, eu abri a minha boca e puxei o mesmo ponto. Isso não acontece com a vovó. Acontece com outras irmãs também na corrente, mas com a vovó já aconteceu várias vezes. Eu lembro uma vez que eu estava organizando, eu cheguei mais cedo, né? E eu organizei a mesa da vovó todinha assim. Coloquei ali a cuia, o café, o cachimbo, tudo que ela ia usar no dia do trabalho. E aí, de repente, assim, deu vontade de eu ir lá. Vou pegar umas ervas. Vou botar aqui. Caso a vovó precise, né? Mas só se caso ela precise. Mas se ela não precisar, também não vai estragar, porque eu faço a mudinha de novo. Planto em outro lugar. E aí, quando a vovó baixou, né? Tudinho bonitinho, chegou alguém para ser trabalhado pela vovó, e a vovó falou: filha, eu vou precisar de tal erva. Eu falei: já tá aqui, vovó. Isso, tá aqui, vovó, olha. Aí a filha tá lendo o pensamento da preta velha. Eu falei: não, vovó, quem me dera. Mas sabe lá se foi já ela mais cedo, né? Falando sim, assim, avisando, né? Toma, minha filha, vai lá pegar uma erva que eu vou precisar. Legal, é muito isso. E aí eu compreendi a necessidade da gente estar ali no terreiro de corpo e alma, né? Tipo, dar a sintonia mesmo. E eu acho que foi isso que me causou maior emoção, assim, quando eu vi a Dona Regina. Porque ela tinha uma entrega tão grande que, tipo, acho que ela era quase telepata, mano. Porque, às vezes, as pessoas, os outros cambones chegavam com ela: eu preciso, tá ali, tá tal lugar, a estante é aquela, a cor é aquela, e é isso. Aí eu ficava: meu Deus, como é que ela sabe tudo isso, assim, sem a pessoa nem abrir a boca? Acho que anos e anos ali de trabalho, né? Porque a casa também já era antiga. Então,
Pior, né? E assim veio acontecendo comigo também, né? Ao longo dos tempos. E o mais interessante disso é que depois de um tempo, né, que eu era, tipo, a primeira que cambonava ali, né? Às vezes eu tinha que... Quando a casa começou, eu cambonava, acho que uns 3 guias ao mesmo tempo. Eita! Aí cambonava, puxava ponto, rezava, Acho que a Thay conhece esse momento teu. Ai, gente, de cambonar 3 guias ao mesmo tempo. A gente é por isso que a gente se dá bem, porque a gente compartilha muita coisa igual, assim. Que, tipo, a gente passou por muitos momentos parecidos. Aí a gente vê se descabelar uma na frente da outra. Tá, eu não acredito, tá? Que eu cabelei 3 ao mesmo tempo. Eu tô cansada. Eu cantei, eu fiz oração, eu fiz vidência, eu não aguento mais. Não vai aparecer ninguém, não vai fazer essas coisas. Então, agora tem uma renca. Né? E agora tem que tomar já o cuidado de saber distribuir as tarefas, né? Para ninguém ficar sobrecarregado. Mas é normal. Acho que é normal. Acho que todo terreiro passa por isso. Todo cambono chefe passa por isso. Tudo. Mas no caso, ainda tu ainda tá trabalhando como cambona, né? Sim, porque... Atualmente. Atualmente tem trabalhos que eu não incorporo porque eu ainda não desenvolvi a linha, né? Mas segundo a Yale eu vou passar a desenvolver. Mas até lá estarei ainda firme e forte no meu trabalho de cambona. Eu adoro cambonar, gente. Adoro, meu Deus do céu. Pra mim não tem outro trabalho. Porque como cambone, tu tá ali auxiliando uma entidade e por mais que tu não seja atendido, tu também tá aprendendo ali, tu também tá sendo limpo ali. E às vezes a gente escuta histórias, a história das pessoas e tu quer chorar junto com a pessoa, só que tu não pode chorar, né? Porque a pessoa já tá mal, tu vai chorar, aí não dá certo. Mas também é um aprendizado muito grande, porque tu escuta a dor do outro e às vezes tu se identifica com a dor do outro. E às vezes a solução que o preto velho dá pro outro, dá pra ti também. Então, olha só que importante que é ser cambone, né? Fora que o cambone, ele também, de certa forma, é um aprendiz da entidade, né? Porque quando ele está ali cambonando, seja o preto velho, seja o caboclo, seja o exu, seja a pombogira, seja o ibeji, né? O cambone, ele tem que estar observando que movimento ele está fazendo, né? O que o preto velho está fazendo? Porque aquilo ali, por mais que o preto velho, por mais que o guia não fale assim, olha... Preste atenção que isso daqui tem que aprender. Mas só o fato da gente estar observando, a gente também está aprendendo, né? Quando a gente está cambonando ali. E claro, o vovô, ele não vai... o guia, ele não vai limitar a gente. Olha, isso aqui que eu estou fazendo não é para te aprender. Sim. Claro, tem algumas coisas que a gente não tem conhecimento. Por exemplo, um ponto riscado. Né? Ele vai riscar ali, mas aquele conhecimento é dele. A gente não sabe, né? A não ser que ele ensine algo a respeito do ponto. Mas, por exemplo, um preparo de banho, né? Ele está fazendo ali, ele vai dizendo para que a gente vai, de certa forma, aprendendo. Sim. E aí, em algum momento na nossa vida que a gente precisar de algo parecido, a gente sabe para que determinada erva vai funcionar, né? No sentido energético. Então, de certa forma, é uma forma da gente ir aprendendo. O cambona ir aprendendo também. Né? E tem muita oportunidade de aprender, só não aprende com o preto velho porque não quer. Porque a gente tem na cabeça, assim, eu digo, a maioria de nós mesmo, de umbanda, de terreiro, a gente... nós mesmos nos limitamos enquanto que na nossa curiosidade, porque a gente não pergunta, né? Preto velho, o vovô, né? Que a gente chama mais carinhosamente de vovô, vovó, né? Eu gosto de chamar assim, vovô, vovó. Por que a senhora está usando essa erva? Por que serve essa erva? A gente não pergunta. Porque tem gente que está cambonando ali, tem vergonha de conversar com o guia. Como se o guia fosse dar um tapa na nossa cara, a gente fosse perguntar, mas não é assim. Eu acho que eles têm maior prazer, na hora de conversar, né? Para pedir um boy, não tem. Né? Eu nunca pedi isso, pelo amor de Deus. Aí, não, é bacana pedir pra Exu, né? Porque toda hora tá ali a porta do terreiro, vai lá atrás do que você quer. Né, isso? Vai bem cair do céu. Não, mano. Peraí, meu. Mas é isso. E a gente pensa assim, porque a gente tá ali do lado do preto velho, a gente não aprende nada. Mano, mas só não aprende, a gente não quer. Porque o preto velho tá ali, tá sempre disposto a ensinar. A gente é que não quer, a gente quer teimoso. Na verdade, todos os guias, né? Preto velho, caboclo, enfim, todas as linhas. Estão porque ali. A gente tem ideia de que não pode perguntar. Não pode perguntar, porque se perguntar vai acontecer alguma coisa, o guia vai te brigar, o guia vai te ralhar. E não é. Que tem gente que, por exemplo, isso acontece geralmente com o caboclo,
e com os senhores Exus, né? Que eles têm, assim, um arquétipo mais sério, né? Mais... É uma postura mais firme, né? Aí a pessoa pensa, fica logo com medo de brigar e tal. Meu Deus, eu vou Mas não, na perguntar, verdade é só postura dele, só o arquétipo dele, né? E, tipo, se for algo que a gente pode aprender, ele vai falar. Sim. Né? E se for algo que a gente não pode aprender, ele também vai falar, mas não numa forma que vai nos ofender, mas numa forma que vai clarear a nossa mente, né? Olha, meu filho, você não pode aprender isso porque tua consciência não tem a capacidade de entender esse processo, né? Não é chamando a gente de burro, mas é a questão de que, de fato, a nossa consciência não consegue compreender muitas coisas, né? É porque também a gente tem que saber que nem tudo, que nem todo conhecimento ele vai servir para nossa consciência, né? A gente tem uma certa limitação, né? Porque, tipo assim, quando a gente está na matéria, a nossa mente física, ela é limitada. Então, tipo assim, tem coisas que a espiritualidade traz de conhecimento que a nossa consciência física não consegue compreender. Sim. Aí fica guardado onde? No nosso inconsciente. Tanto é que quando a pessoa ela vai sonhar, que é quando a inconsciência traz ali uma mensagem do inconsciente para o consciente, a nossa consciência faz um mingau ali, né, de coisas. Tipo, e traz coisas que são do nosso conhecimento, mas que não tem nada a ver. Que não tem nada a Parece ver. que não tem nada a ver. No sonho é uma loucura, né? É uma lesura. Eu aprendi isso com o vovô Joaquim, né? Que uma vez eu tive um sonho muito estranho, e aí eu falei, mas vovô, por quê? Que veio assim, por que se mostrou assim? É uma coisa que eu conheço, mas não faz sentido para mim. Ela falou, minha filha, é porque tu não compreende ainda. A tua mente, ela transforma a mensagem através do sonho em uma coisa que tu dá conta de compreender. Uma forma que tu dá conta de compreender. Não da forma como ele realmente é, da forma que tu consegue compreender. Aí, a partir desse momento, eu desencanei dos sonhos. Aí chega como, vovô, mas eu ainda não compreendi. Mesmo assim, vovô, utilizando... Eu ainda não compreendi. Aí a gente corre pra onde? A gente corre pro baralho pra desvendar o sonho. Pra desvendar o sonho. Claro, né? Porque a gente quer porque quer saber a mensagem. Importante isso. Né? Sim, entender o que né, tá sendo revelado ali. É uma coisa importante, né? Isso. Certeza. E já me salvou várias vezes, inclusive, né? Né, mano? Já teve aí sonho que... Aí, tipo assim, tu foi lá pra Belém, né? Encontrou lá, teve esse contato que te auxiliou muito no processo e hoje de cambonar, né? De ser cambona chefe, né? E aí se desenvolveu o terreiro aqui em Tracuateu, a casa de Tupinambá, né? E aí tu vem atuando na função de cambone, né? Tu vem ensinando outros cambones que hoje em dia, né, a casa já está crescendo, né? Ainda está no processo de crescimento. E aí tu vem ensinando isso também, né, os outros médiums a cambonar. E aí agora tu vem passando pelo processo de ser médio rodante, né? De estar em desenvolvimento ali para trabalhar no processo da incorporação. Como é isso para ti? Né? O que tu sente quando tu entra nesse processo? O que isso representa para ti, esse processo de incorporação? Olha, para começar a conversa, eu tinha muito assim... Eu tinha muito medo dessa parte, sabe? Tipo assim... Da incorporação em si, não era medo da entidade, minha alma aí não voltar mais no meu corpo, não era esse tipo de medo. O meu medo era, assim, de não conseguir me concentrar o suficiente para fazer a entidade trabalhar. Isso que é uma preocupação besta nossa, porque a entidade vai fazer o trabalho dela independente da gente, né? Sim. A gente não tem nada a ver, é o trabalho da entidade. A única coisa que a gente pode fazer é aliviar a nossa mente, né? Deixar o mais tranquila possível e se concentrar ali no momento do trabalho. Mas no começo isso foi muito assustador. Tanto que eu passei tanto tempo sendo cambone, porque eu falei para a Ialê, eu falei, olha, eu não quero incorporar, porque eu acho que eu não sou médio de incorporação, e isso não é para mim, eu sou cambona chefe, inclusive eu chorei na frente dela sobre isso. Eu não quero. E tipo isso, eu não quero, eu vou ficar na mesa da vidência, eu vou cambonar, e é isso que eu vou fazer dentro do terreiro. O que foi que fez tu mudar de ideia, assim? Eu tive... Acho que eu ainda não mudei de ideia. Não é isso não. Eu vou fazer mais isso não. Não, porque, tipo... E também, antes, né, não tinha tanta gente, assim, pra cambonar. Então, eu via que tinha pessoas que
na minha cabeça davam mais conta do que eu, sabe? Dessa parte da incorporação. Então eu falei, não, tem fulano, eles incorporam, eu cambono, tá tudo certo. Então, beleza. E como o terreiro começou a expandir, né? Assim, chegou mais gente, eu falei, não, tem outras pessoas também, né? E a vovó me chamou para conversar. E ela falou, olha, minha filha, vai se preparar, porque tem a necessidade das entidades que te acompanham trabalhar e tudo mais. E eu ainda estava relutante sobre isso, né? Falei, vó, não consigo, não dá para mim, eu gosto de cambonar. Porque se eu não cambonar, quem é que vai cambonar? Quem é que vai cantar? Eu dava um monte de desculpa, né? Quem é que vai cantar? Quem é que vai organizar as coisas? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Como se só eu fizesse essas coisas no terreiro. Olha a minha arrogância, né? E não era assim. Porque claro que eu estava ali sempre coordenando tudo, mas as outras pessoas também podiam se virar, né? Elas podiam aprender e lidar sozinha com coisas que depois eu poderia só passar adiante, dar informação e fulano faz. E aí eu ficava com isso, né? De não querer, porque isso, porque aquilo, porque não pode, porque eu não nasci para ser médium de incorporação. E aí teve um momento, teve um trabalho de cura. E aí a vovó baixou e esse momento eu já tinha tido a conversa com a vovó e eu acho que foi até uma louvação que veio Pretos Velhos, assim. Eu não sei se foi a festa de Preto Velho ou se foi uma louvação ao Oxalá. Eu não recordo direito, porque é muito tempo, gente, atrás, então me desculpe, eu não vou lembrar. Então... Depois que veio os Pretos Velhos, assim, aí começaram a cantar, outras pessoas começaram a cantar os pontos, outras pessoas começaram a fazer a mesma coisa que eu, então já era mais tranquilo, sabe? Então a minha mente, aos poucos, foi começando a se desapegar, se desprender, né? Eu ainda tenho alguns entraves, mas tá começando a se desprender. E quando os Pretos Velhos estavam ali... Tu criou aquele instinto de cambona chefe mesmo, né? Isso. Tipo, não, tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo direitinho. Tipo, o Gui abaixou na minha coroa de... Ei, tá faltando ali, olha. É bem isso. Olha, no começo da incorporação foi muito isso. Muito isso. Tipo assim, a entidade ali e a minha mente preocupada com como é que estava acontecendo as coisas. Olha só, que absurdo, né? Nem escutava o guia. Ficava só, será que o menino botou o defumador? Será que tem vela pro guia tal? Será que tem... Meu Deus, era muito esses pensamentos. E aí teve um momento ali que os Pretos Velhos voltam na história, né? De onde começou o meu desprendimento, né? Do papel de Cambone. Que veio um Preto Velho e ele baixou, simplesmente ele baixou. E eu não conseguia controlar. Eu estava consciente da tua do que coroa. Isso. Eu estava consciente do que estava acontecendo, porque eu sou uma médium consciente. E eu sabia que eu estava no terreiro, eu via as coisas que estavam acontecendo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia controlar. Sabe aquela sensação de que tem assim, tu não coordena o teu corpo? Tipo paralisia do sono, que tu quer acordar, mas tu não consegue. É Sim. tipo isso. E aí ele se apresentou, ele disse que ele vinha trabalhar, mas não naquele momento, porque eu ainda não estaria pronta, né? Então ele ia esperar eu dizer o sim para ele começar a trabalhar. E aí ele baixou, falou e subiu, foi embora. E aí, desde esse momento, eu comecei a... Foi o primeiro contato assim, com a incorporação que tu teve ou tu já tinha tido antes? Não, eu já tinha tido antes com Ibejada. Só que, tipo, Ibejada é é uma energia muito impossível, não tem como a pessoa... Não tem como controlar. E eu já tinha tido esse contato. Foi a partir do momento da Ibejada, né, que eu comecei a incorporar, e era o momento que eu estava relutante ainda, né? Por vergonha também, tipo, uma mulher adulta se vestindo como criança, se comportando como criança. Mas eu sabia que não era eu, mas mesmo assim gerava um certo desconforto, né? Mas eu fui começando com a Ibejada, aí depois que esse Preto Velho baixou e disse tudo aquilo, aí eu falei, não, tá, vamos tentar. Né? Não custa nada a gente abrir espaço para mais uma coisa na minha vida. Então, vamos tentar. E aí eu comecei a conversar com a vovó, e a vovó Cambida começou a conversar comigo sobre isso, e outras conversas. Eu conversei com a Ialê, e aos poucos eu fui me acalmando quanto a esse conceito de incorporação. Mas, assim, eu ainda tinha certa resistência, porque eu tinha medo de passar na frente do guia, né? Como é que eu vou? Eu não sei nem o que ele vai falar, não sei nem como é que ele trabalha, como é que eu vou entender o que ele está falando? É meio difícil mesmo a gente compreender esse processo de incorporação para quem nunca incorporou. Sim. Para quem nunca lidou com isso, né? Só viu. Porque, tipo, tu observar outra pessoa é uma coisa. Agora, quando se trata de ti... Não, porque, na verdade, assim, quando a gente vem falar de processo de incorporação,
Claro, eu, por exemplo, sou médio de incorporação, né? Eu trabalho com os guias ali, conectado na minha coroa e tal. Eu tenho os meus filhos, que são médios de incorporação, mas, assim, a sensação de cada um é diferente. Sim. Né? Claro, tem coisas que, aliás, a gente pode ensinar o teórico do que é um processo de incorporação, como funciona, como é acoplado ali as energias, né? Os chakras, mas a sensação, cada um vai sentir de forma diferente. Né? Então é muito difícil chegar para ti, olha, a sensação que tu vai sentir é assim, assim, assado. É verdade. Porque para mim foi assim, mas para ti pode ser diferente. Né? Tanto é que tem pessoas que quando o guia se conecta, sente um choque muito grande. E aí, né, dá logo aquela tremidinha do rock doido. E tem gente que não tem. E tem gente que não, que é bem sutil, porque já está ali com o chakra mais aberto, né? Já está mais aberto a se conectar com o guia. Tu quase né? nem percebe, assim. Isso, exatamente. Então tem diferença de pessoa para pessoa, né? Porque cada um tem sua característica, né? Isso é uma coisa que eu falo muito sobre essa questão, de cada um tem sua característica e cada um vai sentir de uma forma diferente. Né? Então é muito isso, assim, a gente vai aprendendo mesmo essas coisas na prática. Né? A questão do como é a incorporação, do processo de sentir mesmo a incorporação, a gente vai entendendo mesmo na prática. Aí também teve um momento, né, que sempre o trabalho é dividido praticamente em 3 partes, né, que é ali o momento ali, trabalho com preto velho na sexta-feira, né, e depois tem a gira dos orixás e depois tem um atendimento com os caboclos, que é o passe, né, dos caboclos. E aí naquele momento, assim, da gira dos orixás foi uma descoberta também para mim, porque eu comecei a sentir a energia da minha orixá, né, do caso Iemanjá. Só que eu já sabia que era Iemanjá, que era meu orixá, só foi uma confirmação para mim. E naquele momento eu também senti ali incorporei, né, a irradiação dela e tudinho. Só que eu falei, não, isso aqui é uma coisa que acontece com todo mundo, então isso não criou muito problema na minha cabeça, né? Então, todo mundo aqui vai passar por um momento que vai receber a energia, a irradiação do orixá, né? Então, isso para mim não foi difícil, mas quando se trata de receber entidade, isso gerou um problema, um trauma mesmo para mim. Mas aos poucos no caso, assim, tipo, foi algo que tu acabou, de certa forma, colocando na tua cabeça, uma barreira, né? No foi caso, a barreira que eu mesma criei, né? Por conta das coisas que tinha que organizar, porque tinha que cantar ponto, porque ninguém mais sabia cantar os pontos. No caso, essa barreira ela surgiu por conta da preocupação em estar tudo organizado, né? Isso. E aí foi uma das grandes dificuldades para mim no processo mesmo da incorporação, foi me desprender disso. Tipo assim, me desprender. Não, tem quem cante, alguém vai cantar. E eu ainda ficava preocupada. Não, mas cadê o ponto? Quem não tá cantando? Quem tá cantando? Quem é que vai cantar o ponto? Será que os meninos vão dar conta de cantar o ponto? E eles são os órgãos da casa, então eles sempre passavam mais ponto do que eu, né? Uma preocupação desnecessária. Como tu disse, a questão do material também, eu ficava muito preocupada com isso. Quem vai organizar isso, quem não vai organizar, quem vai trazer o quê? Porque eu já tinha muita preocupação. Eu chegava a ser uma obsessão. De verdade. De chegar cedo, às vezes eu ia pro terreiro 2h da tarde, 2h30 da tarde, para organizar tudo. Quando os outros médicos chegavam, estava tudo bonitinho, organizadinho. E ninguém arrumava, né? Só botava ali as coisas do preto velho. Isso, de certa forma, gerou uma dependência. Eu vi que isso foi mais danoso isso acaba acostumando mal os médios, né? Verdade. Foi mais danoso do que proveitoso, porque ao invés de eu ensinar, eu acabava fazendo tudo sozinha e quando chegava, estava tudo pronto. Então, ninguém ia aprender nada. Ao invés de chegar, não, gente, olha, tem isso e isso para fazer, então é isso que a gente vai fazer. Tá? Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Eu devia ter feito isso desde o começo, né? E agora não, as coisas são bem diferentes, né? Tá pulso firme, eu chego tem que fazer isso. Eu chego cedo porque eu gosto de chegar cedo, né? Para me concentrar, eu acho importante isso. Mas, assim, já saiu mais da minha mente esse conceito de que só eu faço as coisas, sabe? Chega alguém, não, precisa de ajuda, precisa fazer isso, precisa acender o defumador, precisa fazer a pipoca, precisa acender as velas, fazer a firmeza de Exu, acender a vela de Exu lá fora, acender a vela para Pombagira. Então, não sou eu que faço mais sozinho, entendeu? Quem vai chegando... tá desocupado? Pois vai acender a vela de Exu. Tá desocupado? Vai acender uma vela por Orixá. Afirmar o ponto da casa. Vai limpar, vai colocar a esteira, vai arrumar a mesa da vidência.
E é assim. E às vezes... Distribuindo a galera. E às vezes eu acho que... Eu não sei se o pessoal se incomoda, mas às vezes eu tenho um modo de falar que é muito grosso mesmo. Muito rígido, né? Que eu já fiz gente passar mal, assim. Tipo, ela tava com raiva. Não é com raiva, sabe? É porque às vezes se tu falar, olha, fulano, eu gostaria que tu me ajudasse. Eu falo, não vai. Né? Às vezes tem que ser um pouquinho mais pulso firme. Bora, pode ir. Tá, também não é assim. Ei, eu já falei que tem coisa pra fazer. Bora lá, né? Bora Olha, dá mais medo assim. Gente, bora manter a silêncio, concentração. É tipo isso. Não, há momentos em que realmente tem que ter o pulso firme, né? Aí, até né? pra dar direcionamento e a pessoa se tocar também, né? Gente, desculpa, mas às vezes escapa o meu lado grosseiro. Escapa mesmo. Mas eu não falo por mal porque eu quero brigar, porque eu tô obrigando a pessoa a fazer, mas é porque eu sei que é necessário fazer e precisa estar organizado, né? Até porque, como assim, no caso, tu estás como Cambona-chefe, né? Então, de certa forma, tu é uma liderança nessa questão. Então, tu tem que estar direcionando, tu tem que dar o posicionamento pra galera. Se alguma coisa não tiver lá, eu que vou ter responsabilidade de saber, material, né? Tipo, eu que vou ter que ter a responsabilidade de saber onde tá a vela, onde tá a demanda, onde tá isso. Enfim, aí agora... Porque se não tiver, vem na tua orelha, né? Exatamente. Que é a Cambona-chefe. Eu que tenho a responsabilidade por essa parte de organizar tudo. E aí agora não. Vocês chegaram? Pois vão conversar com os médios que vocês vão auxiliar as entidades deles, busquem saber do material, como vai ser, o que é que vai usar, o que é que não vai usar. Conversem com o médico, porque o médico que sabe dos elementos como do seu guia, né? Como não é. Ele que conversou com a entidade para saber o que é que ele vai usar, o que ele não vai usar. Então agora já é assim. E aí eu já tirei mais essa preocupação, né? E que bom que eu tirei essa preocupação, porque aí é a oportunidade de outras pessoas aprenderem, né? E tem muita gente... E tu desenvolver também dignidade de incorporação, minha dignidade, isso mesmo. Aí, para finalizar a questão, acabar de vez com a questão do cambonagem, né, que era uma preocupação minha, aí a vovó, não, minha filha, tá na hora de desenvolver, a minha filha vai começar a incorporar, e eu já fiquei meio assustada, mas aí teve muita conversa, teve muito apoio da Yalê, ela conversou muito comigo, aí eu comecei de verdade a incorporar cada vez mais Herê, né? Que era a Marianinha, inclusive, que amiga da Herê da Thay. A que eu recebo é a Marianinha da beira da praia, né? E eu via muito ela assim, e comecei a ver ela, aí eu falei, meu Deus, isso aqui tá muito constante, isso aqui quer dizer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, o que será? Na minha mente, né? E aí eu comecei a incorporar, comecei com o Herê, né? Assim... Comecei com a Herê, comecei com ela, deixei ela mais livre, não fiquei me preocupando tanto assim com a questão do material. Eu deixei mesmo ela, não, tudo bem, é para incorporar, então bora lá, bora fazer esse trabalho. Deixa acontecer, né? Exatamente. Aí, depois de um tempo recebendo, né, Herê, que era só a entidade que recebia, depois disso veio Dona Flora, né, que é a guia de trabalho, que trabalha na linha dos marinheiros, também trabalha na linha de cantaria. E aí eu comecei a desenvolver com ela. Na verdade, ela foi uma das primeiras que se manifestou. Eu via ela assim também. Eu até me assustei uma vez que eu vi ela. Mas no caso se manifestou na forma de evidência, né? Isso, na forma de evidência. Passei a ver ela, passei a sentir a presença dela. E aí eu comecei, não, tudo bem, né? Vamos tentar. Bora se acalmar primeiro, que não é possível que seja uma coisa de sete cabeças. Não deve ser uma coisa ruim. Porque a entidade nunca é ruim, né? Se for, não é entidade. É que é alguma coisa assim. Realmente. E aí eu comecei a desenvolver ela, né? Com ela, assim. Aí a mãe Mariana também me chamou, me rodou bastante. E como eu já tinha muita afinidade com a Dona Flora, não foi uma dificuldade. Porque, tipo assim, apesar de eu não incorporar, eu sabia que ela me acompanhava, mas eu não sabia se ela era minha de cabeça, era guia de trabalho, porque tem essas distinções, né? Mas aí eu tinha muita afinidade mesmo com ela, de conversar, de falar, assim, de ver mesmo, assim, como ela é, como ela se mostra, né, pra mim, por exemplo. E aí eu não tive tanta dificuldade de entender esse processo com ela, né. Então foi bem tranquila também, de Iemanjá, mesma vibração, então tá tudo certo. Mesmo orixá, né. E eu tenho por ela um carinho muito grande, assim, de verdade, como se ela fosse uma irmã mais velha.
Tipo isso. Porque a mãe mais velha é a mãe Mariana, né? Vamos combinar. E mãe Jarina também. E aí, né, eu fui entendendo, ela já foi mostrando o material dela também, aí eu já não duvidei assim tanto, né? Eu fiz as coisas que ela pediu para eu fazer, eu fiz a guia, fiz o chapéu, a espada. Tô agora no processo de desenhar o ponto na espada, né? Porque eu não sei desenhar, mas segue o bonde. Diz que o guia dá um ponto. Eita, como que faz isso? Como é que faz isso, senhor? Como que transmite isso para desenhar? Não é isso? Porque no papel é fácil, tranquilo, mas no tecido não é não. No tecido, é. Dá um trabalhinho. Aí, agora, atualmente, eu tô trabalhando com ela, né? Com a Irê, com ela. E um processo para mim foi quando foi para incorporar a pombagira. Porque, na verdade, a primeira pombagira que eu incorporei foi Dona Ciganinha. Muito tempo, assim, logo quando eu comecei, né? Foi Dona Ciganinha. Só que, como eu ficava muito relutante, né? Eu falei, não quero mais, porque tem que cantar os pontos. Tem que organizar. Eu prefiro cambonar do que incorporar. E eu parei. E eu nunca mais quis receber pombagira. E ficou assim, até um certo tempo. E agora não. Recentemente, assim, acho que faz um ano por aí, eu comecei a desenvolver com Dona Madalena. E aí foi outra história, outra batalha. Porque ela já vinha se apresentando para mim. E eu, constantemente, ali na mesa da vidência também, ela aparecia muito. E às vezes eu ouvia ela falando as coisas para mim. E teve um tempo que eu passei por um processo bem pessoal mesmo, assim, bem difícil. E ela chegou comigo e me sentou assim para conversar. Eu estava no terreiro, inclusive. Aí ela pegou e falou assim... Aí eu falei, não, que eu queria até desistir, não queria mais nem ir pro terreiro, essas coisas, sabe? Acontece, viu? É normal, às vezes. E tava pensando em coisas ruins que iam me machucar fisicamente, né? E aí ela chegou, eu estava sentada assim na pilastra, né? Encostada lá. Aí ela chegou, ela olhou para mim, aí eu olhei assim para ela. Aí ela falou assim, eu quero conversar contigo. Aí eu fiquei assim, tá, eu só vou ali rapidinho, já queria me sair, né? Eu vou ali rapidinho e já volto. Eu falei, não. Aí ela falou, não, sente aí que eu quero conversar com você. Aí eu, tá, então tá. E aí ela começou a falar um monte de coisa pra mim, olha, por que isso? Por que tu tá pensando isso? Não é assim. E jogou as verdades na minha cara, o que eu precisava mesmo ouvir. E a partir daí eu falei, não, tudo bem. Eu vou resolver minha vida, vou resolver meu mental, meu emocional, porque não tá legal. E a partir daí, ela começou a ser mais presente na minha vida, né? Até o momento que eu decidi. Foi aí que eu disse realmente o sim, sem medo pra vovó. Falei, não, vovó, é isso que eu vou fazer. Agora eu quero. Agora eu vou. E aí, vovó, acho que eles se comunicaram lá, né? Aí, Dona Sara já veio... teve uma gira de Exu, aí a Dona Sara já veio, eu tava cantando. E aí a Dona Sara falou, se prepare. Aí eu, tá, me preparo. E aí eu comecei a sentir umas coisas estranhas, né? Eu cantando lá e sentindo um negócio girando, assim, uma meio tontura, assim. Aí eu fiquei, meu Deus. Eu olhei pra cada menino, o menino olhava a minha cara e eu falei, o que tá acontecendo? Só eu que tô sentindo isso. E aí, depois que ela falou isso, que ela falou, se prepare, eu comecei a sentir isso e ela foi embora pra lá. E eu senti aquela tontura, eu senti um cheiro de rosas. E ela foi pra lá, fizeram a gira todinha, fizeram a limpeza, né, do terreiro, a pombogira girando e tudo mais. Depois que acabou isso, ela veio de novo lá, no meio dos meninos, no meio da tabaque, estendeu a mão pra mim e me chamou. Aí eu fui, aí já tava meio assim, né, será que vai ser agora? É isso mesmo? E agora? É agora, mano. Aí ela pegou e a filha, tá pronta? Aí eu falei, sim. Aí eu nem coisei. Aí ela pegou minha mão, me girou e foi isso. E aí o Preto Velho? Ele ainda não se manifestou, né? Que ele tinha se manifestado antes, né? Isso, lá no iníciozinho. Não. Até agora, né? Ele ainda não se manifestou. E eu nem sei se ainda vai ser ele, né? Se vai ser outro porque Preto quando Velho. A entidade de trabalho, às vezes muda, né? Pode mudar. Sempre vai depender ali da necessidade da energia de determinado guia. Aí às vezes muda. E na casa de Tupinambá tem muito Preto Velho. Tipo, a maioria é vovô, né? Acho que tem 3, 4 vovós.
Acho que é isso. Mas o restante é só preto velho. Tipo, vovô Daniel, vovô Cipriano, vovô Antônio, vovô Tomé, vovô Serafim. E de preta velha, vovô Cambina, vovô Catarina, vovô Chica. Tia Maria. Tia Maria. E o vovô Joaquim, que eu esqueci de falar. E é isso. É muito preto velho, né? Muito vovô. A casa é muito mais... A gente brinca, né? Que a casa é muito mais masculina. Vem entidade muito mais masculina, né? É verdade, a né? maioria de lá até as mulheres, a maioria recebe homens. Recebe entidades masculinas, né? Tipo caboclo. Mas até agora, né? Eu também não fico ansiosa, né? Com isso, assim, de ficar... meu Deus, ele se manifestou e agora não tá aí trabalhando, não veio falar, não baixa. Não tô muito preocupada com isso. Claro que eu vou esperar a hora que ele disser, não, bora, né? E aí eu vou estar lá pronta para o que ele quiser. Para trabalhar, para aprender tudo. Gamassa, olha a tua história legal, babado. Né? Uma vivência aí que traz, de certa forma, conhecimento pra gente também. A gente consegue aprender com o que tu vivenciou. Né? A gente começa a olhar as coisas com um novo olhar, principalmente a galera que não tem conhecimento sobre essa religiosidade. Né? E a gente já chegando ao fim desse 10º episódio do MacumbaCast, né? Aí tu pode dar as considerações finais, né? Pode deixar aí as tuas redes sociais pra galera te seguir, conhecer um pouquinho mais de ti. Eu não sou muito de rede social, não. Pros boy macumbeiro. Pelo amor de Senhor. Sem solteira, gente. Sim. Pelo amor de Deus. Me respeite. Não, às vezes, às vezes não, a maioria das vezes que a gente fala de Umbanda, né? Primeiro vem, para quem não conhece e para quem tem mente aberta, vem uma curiosidade, né? Uhum. Para quem é preconceituoso, vem logo uma retaliação, né? Então, assim, é muito importante que quando a gente escolhe a Umbanda, quando a gente acolhe a Umbanda, porque foi isso, para mim, a Umbanda me acolheu e eu acolhi ela, a gente tenha certeza que é essa caminhada que a gente quer, porque muita coisa pode acontecer, muita coisa vai te fazer querer desistir. Claro que você não é obrigado, por você escolher um bando, não é obrigado a estar num terreiro, não é? Você não é obrigado a ser parte de uma corrente mediúnica. Não é somente dentro do terreiro que se desenvolve mediunicamente. Isso. E não é somente dentro de um terreiro, fazendo parte de uma corrente, que você é Umbanda. Às vezes, quem está de fora é muito mais Umbanda do que quem está dentro, né? A gente tem que deixar as coisas bem claras. Mas, a partir do momento que você escolhe ser Umbanda, você tem que abraçar todos os princípios que ela representa, né? A caridade, ela não é só na distribuição de alimentos. Também é isso, né? Porque o material, a gente vive no mundo material, e o material é necessário a gente olhar por essa parte. Mas a gente também tem que entender que o amor que a Umbanda propaga, que se propõe, né, a praticar, ele está ali num abraço, ele está ali num sorriso, ele está ali numa conversa, ele está ali muitas vezes nos fazendo refletir no que a gente deve ser, no que a gente deve se tornar melhor, nos fazendo tirar as nossas próprias limitações, assim, no sentido de que muitas vezes a gente se coloca para baixo, a gente se vê de uma maneira negativa, e a gente não é só isso, a gente também tem coisas boas. Então a Umbanda me mostrou tudo isso, né? Que tem coisas ruins dentro de mim, mas também tem coisas boas. Tem coisas que eu preciso melhorar e tem coisa que naturalmente é minha, então não precisa melhorar. Mas para quem escolhe a Umbanda, para quem se considera Umbanda, se considera umbandista, o meu recado é seja persistente, seja paciente, porque uma hora ou outra tudo vai dar certo. A gente não se agonia com as coisas que acontecem no dia a dia, com as coisas que os outros falam, porque às vezes a gente escuta muita coisa negativa sobre a gente. E o importante é quem você realmente é, o que você realmente faz, né? Porque a gente, às vezes, não é nem o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz. Então, as nossas atitudes falam por nós mesmos, né? E eu tô aprendendo muito isso na Umbanda. As nossas atitudes, elas realmente mostram quem a gente é. E também
o tanto que você consegue refletir, porque todo dia, todo trabalho, ele te traz uma reflexão diferente. Ali na palestra, né, o inicial, agora é a palestra no final dos trabalhos, ali na fala do Preto Velho, na fala do Caboclo, na fala da Pombogira, do Exu, na fala do seu Zé Pilintra, e a gente tem muita oportunidade de refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos próprios sentimentos, sobre o que a gente deseja, o que a gente não deseja. Então, que a gente se prepare para acolher todo esse conhecimento, né? Que a gente realmente vibre de uma forma diferente a partir das reflexões que a gente tem ali dentro do terreiro, que a gente busque uma sintonia com a gente, né? Porque se a gente tem uma sintonia com a gente, nada de fora vai nos abalar. Nenhuma palavra, nenhuma pedra que for jogada vai nos abalar. Porque também uma coisa que a Umbanda me ensinou é que quanto mais a gente tenta se justificar, mais errado a gente vai parecer. E é esse o conhecimento que eu estou tendo aos poucos, sabe? Situações, tem situações que a gente não pode deixar passar. Porque quando a gente fala de preconceito, a gente tem que divulgar o conhecimento do que realmente é. Mas, claro, de forma muito educada, respeitosa, porque a gente não pode se igualar à pessoa que tem intolerância, a pessoa que tem desrespeito, que é preconceituosa mesmo. A gente tem que virar a página de um outro jeito, né? Mostrando que a nossa Umbanda, a nossa religião, a nossa religiosidade, aquilo que a gente escolhe, ela não é negativa. Ela só é negativa quando a gente realmente não aprende, não se esforça, não compreende o conceito que a Umbanda representa, né, na nossa vida. A Umbanda é transformação e transformou a minha vida também. No sentido de agora, eu sou muito mais livre para pensar e entender certos conceitos que antes eu não entendia, antes eu não compreendia, né? Então, eu aceito a vida de uma forma muito mais livre. Por exemplo, uma das coisas que me fez mudar muito é esse conceito de punitivo, sabe? Uhum. A gente não tem que ter esse conceito punitivo. Eu estou recebendo o troco do que eu fiz. Só aconteceu isso comigo porque eu agi desse jeito. E muitas vezes não é punição, é só consequência das nossas próprias ações. Então, não tem por que a gente ter esse sentido punitivo para tudo e para todos, né? Então, porque a gente também não é nem capaz de punir ninguém, né? Só a nossa própria consciência já é o nosso juiz. Nosso juiz não é a nossa condenação, porque o nosso umbral, ele está na nossa mente, né? O nosso umbral, ele parte da nossa mente. Do jeito que você vibra, é o jeito que você... É o estado que você escolhe estar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Então, é isso. Umbanda é liberdade para quem quer aprender, para quem quer ser livre, para quem realmente... faz dali dos ensinamentos, das palavras ouvidas, uma nova força motriz para se mover a caminho da evolução, né? Para levantar o pé, mesmo que quando cair, a gente levante, né? Porque a Umbanda também tem isso, ó. Eu já falei aqui que eu já passei do ponto A ao ponto B, né? De amar estar dentro do terreiro e, ao mesmo tempo, de nunca mais querer pisar dentro do terreiro. Então, tem essas coisas na vida. E as coisas que me fizeram refletir para não deixar a Umbanda, né? Foi realmente entender que tudo passa. Que, apesar de tudo, eu não estou só. Tem ali os guias, tem ali a mãe do terreiro, tem... as entidades que nunca cansam de estar ali no nosso pé, né? Eles não vão caminhar pela gente. Que nunca desiste de nós. Nunca desistem de nós, até quando a gente desiste da gente mesmo, né? Então é isso. Arrasou, Márcia. Mana, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Sim, tá lá Mar de Iemanjá no Instagram, tá? @Mar de Iemanjá, se liga aí. Quase não amo o orixá dela, né? É logo, só pra deixar bem claro que ela é de Iemanjá. Isso no Instagram, né? No Facebook. No Facebook é Márcia Leonor e é só isso que eu uso. Só Instagram e Facebook. Aí, galera, vocês querem conhecer um pouquinho mais da Márcia, quiserem tirar dúvidas com ela, né? Já tem aí as redes sociais. Eu sou campeã de dúvidas. Márcia, eu quero te agradecer por mais uma vez aceitar o convite de vir aqui contar um pouco da tua história, né? De ter encontrado aí essa religiosidade maravilhosa. Né, fico muito agradecido mesmo. O propósito do MacumbaCast é exatamente esse: trazer histórias, né, histórias do terreiro, né, para tentar desmistificar. É uma luta que a gente tem enquanto
pertencente a uma comunidade de terreiro. É desmistificar o que é a nossa religiosidade, as questões sobre a nossa religiosidade, né? Porque a galera cria um tabu em cima da nossa religiosidade, claro, querendo ou não. Isso não, gente, eu não estou criticando a Igreja Católica, tá? Vamos ter atenção, mas querendo ou não, historicamente a Igreja Católica ela colocou muita coisa que não condiz com o que de fato é. Né, com que de fato a nossa religiosidade é. E como isso foi colocado lá no passado, hoje em dia a galera traz isso, né, essa cultura errada a respeito do que a nossa religiosidade é. E hoje em dia a gente de comunidade de terreiro vem lutando muito para a gente desmistificar isso. E interessante que não somente a Igreja Católica fez isso no passado, né? Hoje a gente tem outras religiosidades que fazem isso, né? Eu gostaria de deixar aqui a minha fala a respeito do que aconteceu com o livro do Emicida, né? Que é um caso que veio aí, a gente não pode se calar diante dessas coisas, né? O livro dele lá, um monte de texto lá de uma pessoa que era de uma religiosidade evangélica, se eu não me engano, né? E aí criticando aquilo que ele está contando no livro infantil, né, falando ali dos orixás, o que é o orixá, e o cara criticando lá que orixá não é Deus, né, que orixá não está na Bíblia, enfim, né, colocando o conhecimento que ele tem e não buscando conhecer o que a religiosidade afro traz, né, o conhecimento que a espiritualidade traz, o conhecimento que os orixás trazem. Então é necessário haver respeito sobre religiosidades, né? Eu respeito todas as religiosidades, né? Ensino meus filhos a respeitarem todas as religiosidades, embora a gente seja apedrejado por muitas delas, mas a gente ainda assim tem que ter o respeito e ainda assim a gente tem que ensinar o que a nossa religiosidade é, porque é necessário, né? As pessoas precisam entender. E as redes sociais hoje em dia ela é fundamental para isso, né? Uma ferramenta em que a gente pode utilizar de forma sábia para a gente transmitir o que a nossa religiosidade é de fato, né? Que é uma religiosidade que tem amor, uma religiosidade que tem caridade, uma religiosidade que segue os princípios divinos, né? Então, se eu cultuo os orixás, se eu cultuo os guias e eu pratico o amor, eu estou seguindo os princípios divinos da lei de Deus, né? Então, independente de religiosidade, a gente tem que amar o próximo, a gente tem que seguir as leis divinas, né? Respeitando tudo e a todos, né? Então eu acho muito importante falar sobre essa questão, né, que foi colocada lá a respeito do livro do Emicida. E, gente, compre o livro do Emicida. Leiam o livro do Emicida, porque é algo muito importante. E a gente tem carência a respeito dessas questões, né? De literatura que fale da nossa religiosidade, de literatura que fale dos nossos amados orixás, de literatura que fale dos nossos guias. Inclusive, eu vou fazer o lançamento do livro do Seu João da Curva, tá, gente? E também do Seu Exu Tiriri. Vai ser de forma online mesmo, no PDF. Arrasou, né? E já quero agradecer também a galera que estava participando aí no ao vivo, tá? A gente tem aí a Cleia, né, que é a mãe pequena lá da casa de Tupinambá. Tem aqui um comentário da Nelma, né? Seja bem-vinda. Bem-vinda, a gente já está no final, né, gente? Mas agradecendo do João Pereira também, que mandou um abraço para todos nós, né? Falando que está acompanhando. Obrigada. Da Taia, mas da Taia que é eu que tô, né? Que eu tô olhando aqui, né, gente? Mas é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Já peço a vocês que participaram no ao vivo, você que vai assistir depois, né, mano, já comenta, compartilha, deixa o like, né, curte se você está aqui no Facebook, segue a nossa página, segue as nossas redes sociais, nos ajuda a divulgar o que é de fato a nossa religiosidade, né, religiosidade que segue os princípios divinos, né, vamos nos ajudar a colocar... levar o conhecimento, né? Desmistificar, exatamente. Tirar essa ideia de que a Umbanda é do demônio. Exatamente. Porque a demonização da Umbanda é uma coisa bem real. Não só da Umbanda, do Candomblé. Das religiosidades afro, né? Então, gente. Exu não é o diabo. Exu não é o diabo, tá? Até porque na cultura afro nem existe diabo, né, mano? Então... Faz nem sentido, né? Faz nem sentido, né? Pra gente também não existe inferno, tá? Existem regiões trevosas, mas enfim, é sobre isso. Vamos fazer um baquete só pra tá aí um tema que eu vou colocar, falar de Exu, né? Dessa questão aí de que Exu não é diabo,
né? Mas Importante. vai rolar. Inclusive, se tu quiseres participar, já tá convidada. Então tá. Né? Tá marcado. Olha, a mamãe, a Ângela Oliveira aí, nos comentários de E aí, show, tia? parabéns. Obrigado. Olha, já compartilha aí também para ajudar a desmistificar a nossa religiosidade. Importante. Mas é isso, gente. Obrigado. Segue lá nossas redes sociais, @MacumbaCast, tanto no Instagram, aqui na página do Facebook, no YouTube e também no TikTok. É isso. Beijo, Segue lá, gente. gente. Até a próxima.